Olá a todos, bem-vindos a esta breve apresentação da Unidade Curricular Arquitetura de Computadores 1, destinada ao curso de Mestrado Integrado de Engenharia de Computadores de Telemática. Nesta apresentação iremos fazer uma breve introdução aos aspectos estruturais e funcionais da disciplina, a Unidade Curricular, salientando desde já que todos eles estão mais detalhados no dossiê pedagógico desta Unidade Curricular, cuja leitura desde já recomendo. O dossiê pedagógico está disponível no site da Unidade Curricular, no Moodle, e inclui aspectos como o enquadramento da unidade curricular no contexto do curso, objetivos, bibliografia básica, o programa que se pretende lecionar, as regras de avaliação, o calendário previsto das aulas teórico-práticas e práticas, podem consultar lá também, e as regras funcionais do funcionamento da unidade curricular, nomeadamente as aulas práticas, o regime de faltas, esclarecimento de dúvidas ou o trabalho fora das aulas. Obviamente, como eu disse já no início desta apresentação, os slides seguintes não invalidam que no vosso próximo interesse destinem algum do vosso tempo a ler cuidadosamente e na totalidade esse dossiê pedagógico. Ora, a ACEU enquadra-se numa grande área que nós designamos por arquitetura dos sistemas computacionais. Esta grande área inclui um conjunto de unidades curriculares que são lecionadas ao longo do curso, algumas das quais vocês já supostamente terão frequentado, como seja a Introdução aos Sistemas Digitais ou o Laboratório de Sistemas Digitais. Eu chamo a particular atenção para o facto de que os conhecimentos adquiridos nestas duas unidades curriculares são muito, mas muito importantes para uma completa e total compreensão das matérias que vão ser lecionadas nesta unidade particular, além da arquitetura de computadores 1. Depois, no futuro, terão também a arquitetura de computadores 2, no próximo semestre, e ainda sistemas de operação e arquitetura de computadores avançada. Em termos de enquadramento, os sistemas digitais e os laboratórios de sistemas digitais são ou foram fundamentais e espero que tenham sido produtivos em termos de aprendizagem sobre os blocos funcionais básicos constituintes sistemas digitais, seja sistemas combinatórios, seja de sistemas sequenciais, e ainda a linguagem de descrição de hardware, VHDL, que nós não iremos usar no contexto desta disciplina, mas que é uma potente ferramenta para o desenho de sistemas digitais complexos, como aqueles que são utilizados atualmente. A arquitetura de computadores 1 é composta por, semanalmente, 3 horas de natureza teórico-prática, que será lecionada à distância, mais 2 horas de natureza prática, num total de 8 ECTS. 8 ECTS significa, na prática, que para além destas 5 horas, digamos, de aulas, vocês deveriam ainda dedicar entre 5 a 6 horas semanais a esta unidade curricular. Em particular, deveriam dedicá-las a rever a matéria de natureza teórica-prática, que é importante para depois acompanhar corretamente a componente prática da disciplina, e também pré-preparar cada um dos guiões das aulas práticas ao longo do semestre. O objetivo, no contexto desta disciplina, foca-se na organização dos computadores digitais, numa perspectiva funcional, mais do que outra coisa, e isso é feito através da descrição do repertório de instruções e da programação em Assembly. O Assembly aqui não é um objetivo per si, mas é exatamente uma ferramenta para facilitar a aprendizagem. Outro aspecto é a estrutura interna básica dos processadores. Mais tarde vocês irão também debruçar-se, no contexto da arquitetura de computadores 2, em aspectos como a organização da interface entre o processador e as unidades periféricas que estabelecem as ligações entre esse processador e o exterior. Quais são então os objetivos fundamentais da unidade curricular? Primeiro, compreender a organização dos computadores digitais. Nós não iremos fazê-lo ao nível do bloco lógico, mas iremos fazê-lo com um certo nível de abstração, mas usando blocos funcionais, alguns dos quais vocês já conhecem bem, ou deveriam conhecer bem. Falamos, por exemplo, de ALUs, falamos de registros, falamos de multiplexers ou de multiplexers,
E, portanto, falamos, no fundo, de elementos básicos, funcionais, dos codificadores também, que vocês já terão abordado no contexto das disciplinas introdutórias de sistemas digitais. O segundo ponto será adquirir conhecimento e permitir-vos a familiarização com a arquitetura dos microprocessadores, usando para isso como ferramenta de trabalho a linguagem Assembly. E, obviamente, esta ferramenta será usada no contexto das aulas práticas. Compreender a estrutura interna dos microprocessadores e ainda conhecer as formas de representação e tratamento de informação nos computadores digitais. E aqui daremos um relevo particular para a representação de informação numérica, seja na forma de quantidades inteiras, seja na forma de números reais em vírgula flutuante. E além disso também, já que falamos em representações de quantidades, as operações aritméticas básicas que podem ser realizadas sobre estas quantidades numéricas. Na vertente prática da disciplina, subdividimos isto em duas partes. A primeira parte até a aula 6, em que vamos aprender um pouco sobre programação em Assembly do MIPS, nossa arquitetura de referência, a execução de exercícios de tradução de programas escritos em linguagem C, linguagem de alto nível, para Assembly do MIPS. Ou seja, vamos fazer um exercício de nos colocar nos sapatos do compilador para traduzir uma linguagem de alto nível para uma linguagem mais de baixo nível. E, finalmente, aprender também como manipular arrays com índices e ponteiros. Algo que é um aspecto fundamental para perceber como é que as arquiteturas de computadores funcionam. Na segunda parte da disciplina, do ponto de vista prático, portanto, aula 7 até a aula 11, iremos focar-nos na codificação de subrrotinas. As subrrotinas é um nome dado no contexto do Assembly para aquilo que nas linguagens de alto nível designamos por processos ou funções. Ainda a manipulação de arrays de ponteiros, a utilização de vírgula flutuante e a codificação de estruturas. E isto, no fundo, são os vários temas que iremos apreender ao longo do semestre na vertente prática da disciplina. O regime de faltas de arquitetura de computadores 1. Este semestre toma em consideração o facto de estarmos a viver uma época relativamente complexa devido à pandemia do Covid-19 e, portanto, o que vai acontecer objetivamente é simples. As aulas práticas não serão marcadas faltas das aulas práticas da AC1. No entanto, será efetuado o controle de presenças dos alunos para efeito de avaliação de qualidade e nível de acompanhamento dos mesmos. Ou seja, nós iremos continuar a marcar no PACO as presenças ou faltas dos alunos em cada uma das aulas, sendo que, apesar disso, não haverá reprovação por faltas. Obviamente que eu desde já deixo o apelo para que vocês frequentem regularmente as aulas práticas, porque essa é a única forma de eventualmente conseguirem com sucesso terminar esta disciplina. Nas aulas teórico-práticas, elas serão lecionadas à distância, em princípio em regime assíncrono, ou seja, as aulas serão pré-gravadas. Normalmente cada aula teórica será subdividida em 3 ou 4 vídeos distintos, de 15 a 20 minutos cada um, por forma a não tornar demasiado pesado esse processo. E vocês em qualquer altura poderão visualizar essas mesmas aulas. Mais uma vez, a recomendação é que não deixem tudo para o fim do semestre, porque torna-se impossível ver tantas horas de vídeo e aprender alguma coisa com ele. Além disso, nós iremos ter semanalmente uma das aulas teórico-práticas em regime síncrono, ou seja, através de uma sessão Zoom, para rever a matéria que, entretanto, é suposto ter sido dado e que já estará disponível em vídeo, e também realizar alguns exercícios e tirar as dúvidas que forem necessárias. Um aspecto que é naturalmente relevante é a avaliação da disciplina. A avaliação terá uma componente teórica e uma componente prática, com um peso que será de 60% para a componente teórica e 40% para a componente prática. Qualquer uma destas duas componentes exige, para efeitos de aprovação à disciplina, uma nota mínima que será de 7,5 valores. Esta nota é sempre obtida por arredondamento com uma casa decimal.
A aprovação à disciplina, obviamente, dependerá de uma média ponderada da componente teórica e prática, que terá que resultar numa nota final maior ou igual a 9,5 valores. Nos exames da AC1, já agora, quer os teóricos, quer os práticos, não é permitido o uso de calculadoras, nem é permitido ou autorizada a presença na sala de telemóveis ou dispositivos eletrónicos de qualquer espécie. Se por acaso levarem um telemóvel convosco, eu aconselho a que ele seja deixado na mesa junto ao professor e recolhido após a conclusão desse momento de avaliação. Se houver materiais de consulta, é possível que haja na componente prática, esses materiais são sempre disponibilizados em conjunto com os testes e, portanto, vocês não terão que levar nenhum tipo de material de apoio que não seja uma caneta, um lápis, uma borracha, por causa disso, e os vossos documentos de identificação. Ainda do ponto de vista da avaliação, a componente teórica será obtida através de um exame final, em data que será publicado pelos serviços académicos, naturalmente, enquanto que a componente prática será obtida por avaliação discreta com 2 momentos de avaliação. Um primeiro teste prático, cujo peso para a componente prática da avaliação é 40%, que deverá decorrer em 17 e 18 de novembro. Esta data carece ainda de confirmação. E um segundo teste prático, que contribui com 60% para a nota prática e que vai decorrer na época de exames na sequência do teste teórico. E, portanto, a nota prática final será a decorrente desta expressão que está aqui, em que TP1 representa o primeiro teste prático e TP2 representa o segundo teste prático. Este ano, a disciplina da AC1 tem apenas 2 docentes. O primeiro, Bernardo Cunha, eu próprio, que sou simultaneamente regente e coordenador, e ainda o professor Pedro Lavrador, que irá acompanhar-me também nas aulas práticas. Portanto, a responsabilidade das aulas teórico-práticas será minha, enquanto que as aulas práticas serão distribuídas entre o próprio e o professor Pedro Lavrador. Neste último slide podem observar a bibliografia de referência da unidade curricular. Eu chamo em particular a atenção para a primeira entrada, que é um livro do Hennessy and Patterson, Computer Organization and Design, the Hardware Software Interface. Existem alguns exemplares deste livro na biblioteca e um aspecto-chave para quem gosta de estudar por livros é que a componente teórico-prática da disciplina irá seguir muito de próximo a exposição deste livro. E pronto, resta-me desejar a todos um bom trabalho no contexto da AC1. Não se esqueçam que a unidade curricular de 8 ECTS, portanto 11 a 12 horinhas por semana dedicadas a esta unidade curricular, e com isso garantidamente poderão ter um sucesso adequado na conclusão do semestre. Até à próxima aula, que será brevemente publicada neste canal.